Fala galera, tudo certo? Já tem algum tempo que eu quero falar com vocês sobre o novo console aqui do canal. Dessa vez não é um console portátil, eu estou falando aqui do PlayStation 3. Esse PlayStation 3 Slim foi a minha última compra e também a explicação de eu estar um pouco sumido, pois eu estou jogando bastante. O motivo de eu comprar um PlayStation 3 em 2026 foi para reviver minhas memórias de adolescência, pois infelizmente eu não tive o PS2, tive o PS3, foi dos meus consoles que eu guardo maiores memórias e que eu precisei vender quando vim aqui para Portugal. E eu vendi toda a minha coleção com todos os acessórios de Rock Band, Guitar Hero, enfim. E eu pensei que poderia ser uma boa ideia revisitar o PlayStation 3, mas dessa vez desbloqueado, pois na época que eu tinha o PS3, eu comprava os jogos, era muito mais barato antigamente, nem se compara. E também o desbloqueio estava bem no início, então pensei, poxa, será que o PS3 é uma boa opção ainda em 2026? E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então para você que caiu aqui no canal, eu sou o Highlander, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! E eu gostaria de começar falando sobre as versões do PlayStation 3 que você pode encontrar. O console, inclusive, esse ano está completando seus 20 anos desde o lançamento, que é uma marca bem grande aí para o PlayStation 3. O PlayStation 3 está disponível em 3 modelos, como você bem deve conhecer: o modelo Fat, aquele maior, que conta com a real retrocompatibilidade com o jogo de PS2. Tem o modelo Slim, que é esse aqui, era o mesmo que eu tive, é o mesmo que eu resolvi comprar. E tem o Super Slim, que veio alguns anos depois, se eu não me engano, 2012, 2010, não me lembro agora, que é aquele modelo ainda menor e provavelmente o mais popular. Dentre esses modelos, eu diria que o melhor é o Fat pela retrocompatibilidade do PS2. Por outro lado, eu posso falar que é o Super Slim, pelo fato dele ser a última revisão, com melhorias em termos de ventilação, aquecimento, enfim. Mas eu optei pelo Slim, nem pelo Fat, nem pelo Super Slim. Primeiramente, o Fat é dificílimo de encontrar, ainda mais em bom estado. E o Super Slim tem uma questão que eu não gostaria de ter o bloqueio REM, que é o mais popular, provavelmente o que você encontra aí na maioria dos vídeos. Eu queria o desbloqueio CFW, e para isso eu precisava optar pelo Fat ou por alguns modelos do Slim. Eu estou falando aí das placas 20XX, 21XX e algumas 25XX. Esse aqui é um CEHC 2504 e ele ainda é compatível com o bloqueio CFW, e é esse bloqueio que na verdade eu já comprei ele usado, obviamente você não vai encontrar novo. Esse aqui eu já comprei desbloqueado com desbloqueio CFW, inclusive ele já veio com alguns aplicativos Homebrew como o Multiman, o Irisman e o Webman Mode. Esses aplicativos facilitam o seu uso no dia a dia para poder ler jogos a partir de HD externos, ripar o disco mídia física para o armazenamento interno do seu aparelho, te facilita com a visualização de gestor de arquivos, como por exemplo o Windows Explorer, onde você pode arrastar os arquivos de pastas, entendeu? E dessa forma você consegue ter mais controle do que no sistema padrão aí do PS3. Mas tanto o desbloqueio CFW quanto o bloqueio REM não te impedem de conectar online na PSN. Você tem que tomar só alguns cuidados. E o desbloqueio REM, que é o mais popular, pois ele é compatível com todos os modelos, ele sempre que você liga o aparelho, ele está original. Quando você vai lá na opção de habilitar o REM, ele desbloqueia. Você tem que fazer isso toda vez que você liga. Dessa forma, você não tem nenhum risco de, sem querer, tentar conectar na PSN com o REM habilitado, né, o que pode causar um banimento da sua conta. O CFW não, ele está sempre desbloqueado e ele tem algumas melhorias em termos da emulação do PS2. Lembra que eu falei que o modelo Fat é o único que tem a real retrocompatibilidade com os discos de PS2? Se eu colocar aqui no PS3 Slim os discos de PS2, ele não vai rodar. Por outro lado, ele permite, por meio de emulação, qualquer um dos desbloqueados permite que você emule PS2, PS1 e PSP. Então, nesse console aqui, no PS3 desbloqueado, você tem 4 consoles da Sony em um, e o PS3 tem esse diferencial que muitos dos títulos deles você não encontra mais no computador, ou na verdade nunca nem chegaram no computador. E um dos motivos que eu quis comprar o PS3 Slim era para jogar novamente Mortal Kombat 9, que é o Mortal Kombat 2011, que é o melhor, na minha opinião, desde o reboot, e ele não tem mais para computador, você só encontra no modo Jack Sparrow, e enfim, a experiência não é a mesma coisa do PS3, apesar do computador os gráficos ficarem melhores devido à sua placa gráfica. Mas bem, esse Mortal Kombat 9 e outros jogos da época do PS3 que eu não pude jogar, pois eu não tinha como comprar, não encontrava o disco, lembra que eu não tinha desbloqueado. Eu pude finalmente instalar aqui e por isso eu estou bem satisfeito quanto a isso.
Pessoal, tô aqui com um dos controles aí, com certeza falsificado do PS3. Pode ser até que ele seja original, mas tá tão apagado aqui que enfim. Então, essa é a interface XMB, como você deve bem conhecer. O PKGI é a loja que eu instalei para que eu possa fazer download de jogos, mas como disse, tem várias outras. Eu ainda tô com muito pouco jogo aqui, tá? Veio sem nada, eu comprei de uma pessoa mesma, foi de uma loja, mas ele já veio desbloqueado com o desbloqueio CFW e com alguns dos aplicativos, como eu falei. Temos o WebMe Mode, onde ele lista aqui os jogos também, além do PlayStation 3, jogos de PS2, PS1 e PSP, eu só instalei por enquanto só o Silent Hill 2, o TBR. E temos aqui, eu criei essa pastinha para deixar o Multiman e o Irisman, que são outros aplicativos que podem auxiliar aí no seu dia a dia de um PS3 desbloqueado. E eu tô aqui com poucos jogos, eu instalei Mortal Kombat, como eu falei, era esse que eu tava com vontade de voltar a jogar. Instalei os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados, né, o Soldier Souls, que também fez muito sucesso na sua época, mas era um dos jogos que eu não tive no PS3, eu queria muito jogar, pois eu só tinha jogado os de PS2. Também instalei outro jogo de anime, o Jojo Bizarre Adventures All-Star Battle, outro jogo, mas pessoal, isso aqui é porque eu comecei a configurar agora e eu não instalei vários jogos, mas como eu disse, aqui por meio da loja eu consigo instalar vários jogos. Eu já estou aqui conectado na internet por meio do cabo de rede. Essa PKGI não tem uma interface bonitinha com a foto como as outras lojas mais conhecidas aí no Brasil. Como eu disse, eu posso instalar outras, é só porque aqui tem praticamente tudo. Aqui tá catálogo de PS3, PS2, PS1, PSP misturado, então você pode vir aqui no Y e buscar por um jogo. Deixa eu colocar aqui Duty do Call of Duty e para mostrar como é que funciona a busca, ó. E aqui ele já listou, por exemplo, o COD Modern Warfare 2 de 7 GB, né? E tem também aqui os DLCs, coisas de expansão, ó, Map Pack, enfim. E aí Modern Warfare 3, DLCs, World at War, enfim, tem várias coisas aqui, por isso que eu nem me interessei em outro. Tem tanto jogo aqui que eu tenho uma filosofia, que eu prefiro deixar poucos jogos, mas que eu jogue, do que colocar vários que eu não vou jogar nunca. E eu tive que aprender a fazer isso com os consoles portáteis, porque você recebe, sei lá, 15 mil jogos e no final você joga 5. Então eu acabei por adotar essa filosofia e para mim faz mais sentido, eu acabo jogando muito mais assim. Algo que eu notei e tem essa preocupação, com o PS3 bloqueado é ainda mais importante que você tenha a sua ventoinha regulada para que o PS3 não exceda 70 graus. Então eu já regulei por meio do Multiman, se não me engano foi nele, eu não lembro agora, mas coloquei a ventoinha mínima a 35% e até 80%, para que quando ele esquente mais, ele vai, liga a ventoinha e fica bem audível mesmo, porque a ventoinha do PS3 ela é bem barulhenta. Ó, como vocês podem ver, eu já estou jogando aqui há algum tempo, a ventoinha ainda nem chegou a ligar de uma forma audível, mas quando o PS3 ele aquece mais, ele dá uma ligada, principalmente jogos mais pesados como Mortal Kombat. Quando estou jogando Saint Seiya, ele não liga de forma nenhuma, é a mesma questão do jogo ser mais pesado. Mas, gente, muito bom, né? É muito bom o PS3, é um console que entrega muito ainda nos dias de hoje. Mesmo com o PS3 desbloqueado, você ainda consegue ganhar sim os troféus e você basta sincronizar. Você conecta na conta PSN, você desabilita o desbloqueio, se você estiver no REN ou em outro, você baixa o desbloqueio, eu tenho que começar a jogar, né? Que senão eu vou apanhar aqui. Sim, mas no caso do CFW eu consigo desabilitar o bypass, eu não me engano, não lembro o nome da opção, mas você desabilita a opção, pode conectar na PSN, você coloca para sincronizar e ele vai guardar os troféus na sua conta PSN. Apesar que muita gente não recomenda utilizar a sua conta principal da PSN no PlayStation. Eu tinha uma conta que eu usava antigamente quando tinha um PS3, então eu acabei por utilizar essa conta. Mas eu estou fazendo esse processo. Quando eu vou sincronizar, eu conectar online, eu desabilito o desbloqueio e depois eu reinicio o console e o CFW, que é o desbloqueio que eu tenho, ele já é habilitado por padrão quando liga. Diferente do REN, como eu falei no início, toda vez que você liga o aparelho está bloqueado no modo original e você tem que habilitar o REN para conseguir utilizar. Em termos de valores, eu paguei por esse aqui com frete, foi 71 euros, que dá aí talvez 400 reais, por aí. Eu estou um pouco desatualizado do valor do euro, mas eu sei que ele baixou um bocado. E é um valor muito bom. Mas eu tenho que assumir que em termos de cuidado, ele já está com as suas marcas de uso, mas enfim, é esperado, né? Um console aí com no mínimo uma década de uso. Já no Brasil, você vai encontrar na faixa de até R$1.000, também desbloqueado, e eu também não recomendo que você extrapole essa faixa,
Quando estamos falando de um console de até R$1.000, onde você gosta dos jogos da Sony, até porque se você gostar de Nintendo, né, você vai procurar um Nintendo Switch desbloqueado muito provavelmente. Mas se você gosta de jogos da Sony também, o PS3 desbloqueado é uma excelente opção até R$1.000. E lembrando, como eu falei anteriormente, você consegue também emular nele PS2, PS1 e PSP, além de poder instalar o RetroArch e emular diversos outros consoles aí da era 16, 8 bits. Mas pessoalmente não vale a pena. A experiência não é das melhores nessa emulação de outros consoles retrô. PS2 e PS1, PSP até vai, mas sinceramente, se você tiver um console portátil já de qualidade, talvez nem isso vale a pena, pois é inegável, minha opinião sincera inclusive, que a emulação de PS2, PS1 e PSP é inegavelmente melhor no meu Retroid Pocket G2 comparado aqui ao PlayStation 3, que tem, poxa, um hardware de 20 anos, vocês têm que ter em mente isso. Mas esse PS3 bloqueado tem uma facilidade muito grande que provavelmente pode convencer você a sua compra. Ele te permite instalar aplicativos que são as lojas online, lojas de download de jogos gratuitos, e tem várias, tá? E você consegue encontrar quase todo o catálogo do PS3. Algumas lojas vão ter mais direcionamento para o público brasileiro, com jogos já legendados, dublados, mods para jogos, temas, enfim, é muito completo mesmo a experiência que você vai pegar com esse console aqui. Mesmo com os anos de uso, ele não vai te decepcionar, e isso eu tenho certeza. Agora, nem tudo são flores. Eu não quero ser mais um vídeo daquele que você vai só falar a vantagem e não vai falar dos problemas. Até porque eu não tenho nenhuma loja e eu não estou vendendo aparelho, no máximo eu faço link de indicação e eu quero passar minha opinião sincera para você, que é um gamer como eu. Quais são as desvantagens, então, de um PS3 desbloqueado hoje em dia? Eu diria até de um PS3. Temos que lembrar, é um console antigo, então o tempo de processamento, o loading dos jogos vai ser absurdamente maior que um console atual que utiliza SSD. E mesmo que você pegue o disco rígido do PS3 e coloque um SSD, ele não vai tirar proveito de toda a velocidade de um SSD, pois o hardware dele é limitado a SATA 1, que são velocidades bem lentas. Esse aqui está com um disco de 320 GB, o que eu tinha no Brasil antes de vender, se eu não me engano, era de 250 GB. É um espaço pequeno, pois assim, você tem todo o catálogo para fazer download, lembre-se disso. Então pode ser que o HD dele seja pequeno. Você pode atualizar o HD? Pode. Mas com a ajuda desses aplicativos que eu comentei no começo do vídeo, você consegue conectar um HD externo, ter um HD externo até mesmo USB, e carregar seus jogos. Então isso facilita demais, então é uma desvantagem que você consegue resolver. Quanto à lentidão, se você trocar para um SSD, melhora na interface XMB, aquela interface do PS3. Ele vai ficar bem rápido mesmo, mas os jogos vai ter uma melhoria mais sutil. Mas afinal, como sabemos, memórias SSD dispararam desde o final do ano passado, o que faz que o custo para colocar um SSD aqui nem sempre compense. Afinal, se você está comprando um PS3, você talvez queira só reviver as memórias de console, mas procura uma opção mais custo-benefício. Se você colocar um SSD aqui na conta, talvez deixe de valer a pena. Outro ponto que não diria que é negativo, é só algo difícil para você que tem consoles mais antigos, que é encontrar controles de qualidade. Comprar controles de PS3 original hoje, você vai encontrar usado, obviamente, e eles são os melhores que eu posso indicar. Nesse que eu comprei, vieram 2 controles alternativos, eu duvido que seja original. Funcionam bem, ok, funcionam, nenhum deles está com drift nem nada, mas temos muitas opções aí, por exemplo, no AliExpress, na Shopee, para comprar controles compatíveis com PS3, alguns são bons, outros não. Eu comprei um acessório, ainda não chegou, eu até esqueci o nome, mas vai estar aparecendo aqui em vídeo, que ele permite que eu conecte o DualSense do PS5 de uma forma que ele fique 100% compatível, ou melhor, 99%, pois para ligar o aparelho pressionando o Home, eu não vou conseguir com esses outros controles, eu ainda preciso utilizar, no caso, se eu tiver com o DualSense, eu vou precisar ligar pressionando aqui o botão. Caso você tenha os controles PS3, você pressionando o Home ele vai ligar. Esses 2 que eu tenho, pelo menos, ligam. Ok? Então tem essa questão aí dos acessórios. Outra desvantagem é quanto ao Wi-Fi do PS3. Ele é um controlador Wi-Fi muito antigo e ele é muito lento, pessoal. Fazer o download dos jogos aqui pelo PS3 pode demorar uma eternidade por Wi-Fi. Mas o seu console conta aqui com o cabo de rede, então é isso que eu estou fazendo. Conectei o cabo de rede e assim o download dos jogos é muito melhor. Então eu diria que essas são as principais vantagens, né? Porque, obviamente, eu estou falando de console velho. Pode ser que ele te dê algum custo no futuro para fazer manutenção. Esse aqui eu acredito que eu vou ter que trocar a bateria do SimOS
pois quando eu desligo ele da tomada e religo, ele está pedindo para reconfigurar a hora. Isso aí é uma característica da bateriazinha que precisa ser trocada, e é algo que eu também já fiz no passado há muito tempo, então não me preocuparia com isso. É algo até simples de fazer. O maior trabalho mesmo é se você quiser trocar a pasta térmica. Trocar a pasta térmica aqui não é para qualquer um, você tem que desmontar muita coisa mesmo. Pessoal, eu já estava para encerrar a gravação quando acabou por chegar alguns acessórios que eu tinha comprado. Como essa base aqui, apesar dele poder ser usado em pé, ele não tem nenhuma base sólida caso você sem querer bata ele caia. E com essa base que indica até a posição, eu consigo colocar ele e ficar despreocupado que ele não vai cair. Realmente ele tem um encaixe mesmo. Já coloquei ele aqui na base, assim ele fica bem mais sólido comparado, ó, se eu der um toquezinho de leve, ele balança, mas com uma base emborrachada ele não vai cair. E você vai perceber que se você balançar da mesma forma, sem nenhuma base, ele vai provavelmente querer cair. E não para por aí. Eu falei da possibilidade de conectar outros controles aqui, além dos controles do PS3. Você obviamente pode conectar controles do PS4, PS5, até outros controles Bluetooth, mas ele não vai ter todas as funcionalidades do controle do PS3. Mas tem um acessório que é muito recomendado, que é esse Wingman Convert. Ele é nada mais que um receptor, mas ele tem uma funcionalidade de deixar o seu DualSense do PS5 99,9% compatível aqui com o PS3. Foi o motivo que eu optei por ele, mas olha, ainda está até no lacre. Eu vou fazer outro vídeo no futuro mostrando como é que é o funcionamento dele no PS3. Pessoal, e é isso, estamos chegando ao final de mais um vídeo, e como vocês puderam ver ao longo aqui desse vídeo, eu estou muito satisfeito mesmo em reviver minhas memórias do PS3, então é um console facilmente recomendável, principalmente para você que quer jogar PS3 e não tem outras alternativas para emular PS2 e PS1, e o PSP também. Mas se você tiver outras alternativas, eu diria que tem outras soluções melhores, principalmente se você já tiver um console portátil, já que boa parte do público aqui do canal já tem um. Mas para PS3, pessoal, é muito bom. Tem muito título exclusivo, ainda vale muito a pena mesmo. Obviamente, se você quiser ou puder gastar mais, você pode comprar um PS4 desbloqueado, que vai também ter esse tipo de loja para você fazer download, mas como eu disse, tem jogos que são exclusivos aqui do PS3. Então, pessoal, eu quero agradecer demais para você que ficou aqui até o final. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com seu amigo ou amigo que está muito interessado em comprar um PS3. Eu acredito que esse vídeo pode ajudar bastante. Eu também gostaria de pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal. Bora dar aquela força aqui no crescimento. A gente está crescendo muito esse ano. Eu agradeço demais a vocês, mas a gente pode ir ainda mais longe com a ajuda de vocês. Não deixa também de comentar se você quer algum conteúdo aqui do PS3 ou até de outro console portátil que você quer ver testado aqui no canal. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima!